Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Base Mapeada, aqui é o professor Eigre e neste momento vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Lei Orgânica do Distrito Federal, ok? Na aula passada nós vimos dos fundamentos da organização dos poderes do DF, né, o item 1 do seu edital, e junto com o item 2, que é a organização do DF, e junto com o item 3, que é da organização administrativa do DF, é tudo, né, um tópico só, na verdade. Por isso vimos todos eles, né, que formam em uma única aula, ok? Hoje a gente vai dar continuidade, então, pessoal, aqui na Lei Orgânica do Distrito Federal, ok? Essa aulinha de hoje é aquela parte, o segundo item do edital, que pede dos servidores públicos, né? Então, vamos ver aí o servidor público do DF. Você vai ver que algumas coisas aqui são bem parecidas com a Constituição e bem parecidas com a Lei 8.112, que no caso do DF é a Lei 840, ok? Pessoal, são alguns artigos, esses artigos seriam aí os artigos 33 ao artigo 44 da Lei Orgânica, que está sendo enviado, junto com o link desse vídeo, está sendo enviado junto no seu e-mail, para o seu e-mail, para você já ter todos esses artigos em mãos, inclusive já marcados, ok? Claro que aqui a gente não vai ver tudo. Eu optei por pegar o que no meu entendimento é o essencial, é o que mais vai cair em prova, para que você que não tem tanto tempo de repente para ver toda a matéria, você possa ver sobretudo os pontos mais essenciais para a sua prova, ok? De qualquer forma, se tiver tempo, dê pelo menos uma lidinha em todos os artigos, em cada um dos incisos, ok? Então, beleza. Dando continuidade. Pessoal, o artigo 33 é o artigo que regulamenta, né, o artigo 39 da Constituição. Tá? O artigo 39 da Constituição é este aqui, ó. Vamos abri-lo então. Olha o que diz o artigo 39 da Constituição. A União, os Estados, o DF e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Ou seja, né, tá dizendo que aqui no caso os entes, inclusive o DF, instituirão, né, uma lei, regime jurídico único, uma lei para os servidores, né, e planos de carreiras, ok? Para servidores de onde? De toda a administração direta e de parte da administração indireta, que são as autarquias e fundações públicas. E aí, dando continuidade, pessoal, eu trouxe aqui, antes vamos voltar aqui só um pouquinho que eu não abri esse leque, né, o que traz então o artigo 33, que regulamenta o artigo 39 da Constituição. O artigo 33 da Lei Orgânica traz isso aqui então, ó. Diz que o Distrito Federal instituirá, olha só, não está aqui instituirão, então o Distrito Federal instituirá regime jurídico único, anote aí, é a Lei 840, ok? Lei 840. E o Distrito Federal instituirá também planos de carreiras. Para quem? Para os servidores da administração pública direta, autarquias e fundações públicas, ok? Então, isso pode cair em prova, isso pode cair na sua prova, ok? Que o DF, dizem pessoal que o DF tem a Lei 8.112 do DF, tinha, né? Porque era praticamente a mesma coisa. Só que há poucos anos foi instituída a Lei 840, que é realmente a lei, né, o regime único jurídico, o regime jurídico único dos servidores do Distrito Federal. Cuidado, porque pode ser que caia na prova que a Lei 840 foi recepcionada pela Lei 8.112. Estaria mentindo, ela não foi recepcionada, ok? Então, dando continuidade. Eu coloquei aqui, pessoal, o parágrafo 1º desse artigo, que ele é interessante. Ele fala sobre as entidades representativas, ok? E ele é muito interessante, sobretudo por conta da situação exposta no parágrafo 2º, que nós vamos ver já já. O parágrafo 1º do artigo 33 diz o seguinte: no exercício da competência estabelecida no caput do artigo 33, serão ouvidas as entidades representativas dos servidores públicos por ela abrangidos. Ou seja, está falando que no âmbito da competência do DF, né, o DF, quando ele estiver transformando alguma lei, quando ele estiver criando, quando ele estiver modificando, ele tem que ouvir quem? As entidades representativas dos servidores públicos, que são, no caso, os sindicatos, ok? Então, é preciso, né, que o DF,
enquanto gestor, né, enquanto entidade administrativa, ouça as entidades representativas. Olha o que o parágrafo 2º do mesmo artigo diz, pessoal. As entidades integrantes da administração pública indireta, não mencionadas no caput, instituirão planos de carreira para os seus servidores, observado o disposto no parágrafo anterior. Olha que interessante, pessoal. E por que eu trouxe isso aqui? Ele está dizendo aqui no primeiro parágrafo que no âmbito da competência serão ouvidas as entidades representativas dos servidores de onde? Dessa galera aqui que a gente colocou, né? Da administração pública direta, inclusive a Secretaria da Criança, né? Das autarquias e das fundações. Esse pessoal aqui, as entidades representativas de quem tiver, os servidores que estiverem nesses locais aqui, serão ouvidas pelo DF, quando, né, da mudança, da alteração, da criação de alguma norma referente aos servidores. Agora, o parágrafo 2º do mesmo artigo diz o seguinte: as entidades integrantes da administração pública indireta, não mencionadas, ou seja, não é autarquia nem fundação, ele está falando das empresas públicas e sociedades de economia mista, ok? Está falando que estas instituirão planos de carreira, ok? Olha só a diferença. As que não foram mencionadas, elas mesmas, pessoal, olha só, aqui não é o DF que vai instituir plano de carreira ou regime jurídico ouvindo, né, os representantes. Aqui é a própria empresa pública, a própria sociedade de economia mista, sem intervenção do DF, vai instituir planos de carreira, ok? Planos de carreira, beleza? E dá até pra gente fazer uma revisãozinha subindo um pouquinho aqui a nossa aula, né? Olha só o que nós vimos na aula de número 1, né? A administração direta compreende União, estados, DF e municípios, né? Então o DF está aqui. Aqui no DF, se nós formos abrir um leque, nós temos a governadoria do DF, todas as secretarias, inclusive a Secretaria da Criança e etc. A administração pública indireta, nós temos autarquias e fundações, né? E temos empresas públicas e sociedades de economia mista. Então você vai lembrar que de fundações para cima, né, é o DF que instituirá, né, o regulamento, o regime jurídico único e os planos de carreira. No caso das empresas públicas e sociedades de economia mista, são as próprias pessoas jurídicas, no caso de uma empresa pública, no caso de uma sociedade de economia mista, serão elas mesmas quem instituirão os seus devidos planos de carreira, ok? Dito isso, podemos voltar aqui para a nossa aulinha e dar continuidade então. Espero que tenha ficado claro essa parte. Lembrando que quando você tiver alguma dúvida, o recurso mais interessante que eu acho em videoaulas é este. Teve alguma dúvida? Dá uma pausa, levanta, toma uma água, vai no banheiro, come uma fruta, volta, assiste novamente, tá? Porque é como uma música, às vezes você precisa ouvir a música 3 vezes, 12 vezes, 60 vezes, 120 vezes, para você compreender algo tão simples e que de repente queria que se passasse ali aquela frase. Então, a mesma coisa você pode usar aqui na aula. Assistiu a aula, pintou alguma dúvida, assista novamente, ok? Dando continuidade, pessoal. Escola de governo, parágrafo 4º do artigo 33 fala sobre as escolas de governo, né, que a própria Constituição prevê no seu artigo 37. Só lembrando aqui, o artigo 33 da Lei Orgânica é o artigo 37 da Constituição, só que no caso da Lei Orgânica, é claro, voltado para a organização administrativa, para a administração pública do DF, ok? Então, olha só, o parágrafo 4º diz que o DF deve manter escola de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira facultada. Para isso, a celebração de convênios ou contratos com os demais entes federados ou suas entidades. Por que eu acho que isso aqui cai? O DF é um dos poucos membros da federação que possui escola de governo, embora a Constituição preveja, né, que os entes podem criar essas escolas de governo. O DF é um dos poucos que tem. E eu acho isso muito bacana, inclusive eu sou multiplicador, né, seria um trainer. Eu sou trainer na escola de governo. Muito bacana, aqui do DF. Então aqui, pessoal,
Essa parte aqui é a parte que pode cair na sua prova. O DF deve manter a escola de governo, beleza. Constituindo-se a participação nos cursos, um dos requisitos para promoção na carreira. A gente tem que ter promoção, né? A cada 5 anos, dependendo da carreira, são tempos diferentes. A cada 5 anos você muda de padrão, né? E quando você tem essa mudança, você é promovido. Ok? Tem a progressão e a promoção. Progressão você tem um por ano. Quando você atinge um certo tempo, que em média é 5 anos, você é promovido, então você sobe para uma classe diferente. Ok? Então beleza. Por que pode cair em prova? Por conta dessa palavra aqui, principalmente, facultada. Ele pode copiar todo esse parágrafo e pode somente deletar a palavra facultada e trocar pela palavra obrigatória. Ok? Sendo obrigatória, constituindo-se a participação obrigatória para isso a celebração de convênios. Já deixa a questão errada porque é facultativo, ok? Então você só precisa saber que o DF deve manter, olha só, não é pode, é deve manter, por isso que o DF tem, porque é previsto em lei, deve manter a escola de governo. Os cursos e formações constituirão como requisitos para a promoção na carreira e será facultada a celebração de convênios e contratos, ok? Dito isso, partiremos então para o ponto que fala sobre remuneração por subsídio. Olha só, o parágrafo 5º diz que o membro de poder, ou seja, o governador, por exemplo, o detentor de mandato eletivo, os deputados, os secretários de Estado, os administradores regionais, que seriam os prefeitos, né, de outros municípios, e dos demais casos previstos na Constituição Federal, são remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Essa pode cair em prova, viu, pessoal? Porque essa galera aqui que a gente narrou, que são 1, 2, 3, 4 e 5, que é os demais, esses 5 pontos aqui devem ser remunerados exclusivamente por subsídio. Mas o que acontece? E é fixado em parcela única e é vedado aí o acréscimo de qualquer gratificação. Então lembre-se, quando for subsídio, você recebe uma parcela única, você não pode ter mais gratificações. É como se fosse um vencimentão, eles gostam de chamar isso, vencimentão. Se bem que o termo vencimentão, ele também é utilizado para quem quer só ter um vencimento grande sem as gratificações, mas que nada impede que venha a ter alguma outra. Ok? Tranquilo então até aqui. No mais, o parágrafo 6º diz o seguinte: a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira pode ser fixada nos termos do parágrafo 5º. Ou seja, ele diz aqui no parágrafo 6º que todos os demais servidores públicos, desde que organizados em carreiras, né, pode ser fixado também a remuneração por subsídio, ok? Pode ser por subsídio. Então, esses 5 é obrigatório, né, porque está aqui exclusivo, então é exclusivamente por subsídio. Os demais servidores do DF podem por subsídio, ok? Olha só se ele muda uma palavrinha aqui: a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira deve ser fixada. Pronto, a questão está errada, ok? Por exemplo, a minha carreira pode transformar em subsídio? Pode, mas no caso, né, já até teve uma tentativa para isso e a gente não quis fazer, ok? Então, dando continuidade. Então, o nosso próximo ponto é transparência quanto à remuneração. Olha só, pessoal, o parágrafo 8º diz que os poderes executivo e legislativo devem publicar até 31 de janeiro de cada ano os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos, ok? Aqui é quanto à transparência. Como isso está muito em evidência, pode ser que venha uma questão como essa na sua prova, ok? E, inclusive, pode vir aqui um erro banal. Ele pode colocar até 31 de dezembro, né? Ou 30 de dezembro, né? Enfim, ele pode te induzir ao erro colocando uma outra data, ok? Seguindo em frente. Isonomia. O artigo 34 assegura que a lei, né, diz que a lei assegurará aos servidores da administração direito à isonomia, né? Aqui é a piada, pessoal, a mesma piada da Constituição, né? A Constituição diz que nenhum dos poderes pode ganhar menos que o outro, mas todo mundo sabe que o Executivo paga menos. A mesma coisa acontece no DF.
Então, embora essa lei assegure aos servidores da administração direta a isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho, ok? Isso aqui está na lei, tá, mas ainda não foi cumprido. Claro que o legislativo no Brasil inteiro, e não é diferente aqui no DF, o legislativo ganha muito mais do que o executivo, ok? Dando continuidade, artigo 40. O artigo 40 traz aqui a estabilidade e perda do cargo. Olha só, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo ou avaliação periódica de desempenho. Ok? São os 3 casos aí previstos na lei orgânica. Cuidado, existem outros casos? Existem, mas se falar segundo a lei orgânica são esses 3, tá? Então aquela coisa, estudar para concurso é um pouquinho diferente. Às vezes a pessoa que sabe mais perde questões por saber mais, porque ele fala, tá faltando um aqui. Não, tá faltando não. Ele existe, mas ele não está previsto na lei orgânica. Se não está previsto na lei orgânica e perguntar segundo a lei orgânica, ele acaba ficando como item errado, ok? Então, você só precisa saber isso aqui. Estabilidade após 3 anos, e essas são as 3 formas de se perder o cargo. Lembrando que no caso de processo administrativo e avaliação periódica de desempenho, tem que levar em consideração o princípio do contraditório e da ampla defesa, ok? Muito bem, partindo então para os parágrafos 2º e 3º ainda do artigo 40. O parágrafo 2º diz o seguinte: invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, deve ser ele reintegrado. É aquela parte da 8.112, né, que lembra bastante, que é a mesma coisa na verdade. E o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, ok? Então, se for invalidada a decisão, a sentença, o servidor demitido estável será reintegrado. Tá? E o eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável deve ficar em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. E o parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esta finalidade. Ok? Que acontece, pessoal? Essa avaliação especial de desempenho é uma avaliação diferenciada. O que nós temos? Todo ano você tem uma avaliação de desempenho. Todo ano, é uma por ano. Só que quando você termina o estágio probatório, você passa por essa avaliação especial de desempenho. Ok? Para auferir aí o seu desempenho durante o estágio probatório e te estabilizar, dar a estabilidade no cargo, ok? Então, continuando, regime de previdência. Ao servidor público efetivo, nos termos da Constituição Federal, é assegurado regime próprio de previdência social. Esse regime é instituído por lei complementar, ok? Duas informações importantes. Ao servidor efetivo é assegurado regime próprio de previdência social, ok? E isso é instituído por lei complementar. Duas questõezinhas aí que podem cair na sua prova. Sobretudo a FUNIVERSA, né, pessoal? Que tem aquela história de questões de múltipla escolha. Eu não lembro ao certo, mas acredito que essa é múltipla escolha também. E pode ter, né? Item A, item B, item C, item D, item E. O que acontece? Vem um item fácil desse, como esse aqui da Previdência. E aí ele muda aqui, por lei ordinária. Pronto, tá errada. Ou então ele fala regime, enfim, ele coloca alguma outra expressão aqui, regime jurídico de previdência social. Seria bem babaca, né? Mas enfim, pode acontecer, pode, e aí já deixa o item errado, ok? Isso é ótimo naquelas questões onde você tem que encontrar a única errada, ou a única certa, e vem várias erradas bobas como essa, ok? Para finalizar com chave de ouro, pessoal, eu trouxe aqui o artigo 44, a parte que fala sobre o ATS. O que seria o ATS, pessoal? É o adicional por tempo de serviço, que é algo que eu acho muito bacana, é muito peculiar, né? Poucas unidades ainda mantêm esse ATS, o DF mantém, embora já tenham tentado tirar de várias formas, mas a gente sempre consegue manter. O que é isso? Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do DF, fica assegurada
a percepção, né, o percebimento de um adicional de 1% por ano de serviço público efetivo nos termos da lei. O que é isso, pessoal? Se o seu vencimento é 5.000, no primeiro ano de trabalho você tem um adicional de 1%. Então você vai ganhar 5.000 mais R$50, né? Se você tem 10 anos, você vai ganhar 5.000 mais R$500 e assim sucessivamente, ok? Você pode ter aí, por exemplo, com 30 anos de carreira, você tem 30 ATS. Se você ganha R$10.000, por exemplo, no final de carreira, com 30 ATS você ganha mais 3.000 de adicional de tempo de serviço. É o que eu acho bacana, porque embora algumas carreiras federais paguem mais do que a do DF, quando você coloca o ATS, né, e você joga uma planilha, você vê que a médio prazo o DF tem ótimos salários. Sim, o DF tem salários bacanas. O meu, por exemplo, a minha carreira é carreira de Estado, então eu acho bem interessante. E esse cargo, para quem está fazendo aí o concurso da Secretaria da Criança, eu acho muito interessante. Para quem não sabe, aquele salário ali do edital é só uma piadinha, viu? Porque o que você vai ter de gratificação, de periculosidade, o seu salário simplesmente dobra, ok? Então, terminando a aula aí com essa motivação para que você mantenha seus estudos com mais afinco e de repente consiga aí a sua aprovação, ok? No mais, hoje não teremos exercícios, infelizmente, mas procure questões. Se você achar questões desse tema aqui, joga aí nos comentários, a gente vai debatendo elas, ok? No mais, próxima aula, Direito Administrativo, ok? Para quem vai fazer o concurso da Secretaria da Criança ou qualquer outro concurso. Agradeço mais uma vez a sua paciência e até a próxima aula. Fica com Deus.